E aí, pessoal? Hoje o nosso assunto é algoritmo. Imagino que você já deva ter visto, mas para quem não sabe, algoritmo significa uma receita de bolo, um passo a passo, uma série de instruções que alguém ou alguma coisa faz e esperando um resultado, vamos dizer assim, já pré-determinado. Então eu sei que se eu fizer aqueles passos do algoritmo, eu vou ter um resultado esperado. Como fazer um bolo. Você junta determinados ingredientes numa determinada ordem, segue alguns passos ali e ao final você tem um bolo. O estudo de algoritmos ele é muito importante para a gente porque além dele ajudar a treinar o nosso pensamento computacional, ele serve como várias ferramentinhas que a gente vai guardando para algum momento de necessidade. Isso vai acabar se tornando uma série de vários vídeos, mas hoje eu quero começar mostrando para vocês o ordenamento por inserção. Ele é um algoritmo simples, mas se você tiver algum tipo de dificuldade entendendo, não desespera, tenta assistir o todo. Se não conseguiu, volta nos pedaços ali que você achou que está mais complicado, anota. Eu sempre faço isso, eu utilizo muita anotação em papel. Anota, utiliza também o passo a passo do Visual Studio, vai fazendo, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo. Eu vou mostrar para vocês o código, mão na massa, mas são dicas que eu já dou porque assim, algoritmo, quem está vendo a primeira vez, costuma ser uma coisa um pouco assustadora mesmo. É uma outra forma de pensar, mas como eu falei, é uma ferramenta muito boa para a gente ter, porque assim, nós temos alguns algoritmos que eles já foram, vamos dizer assim, batidos, testados ao longo do tempo, por obviamente grandes cabeças. Então a gente já tem algoritmo para muita coisa e não precisa reinventar a roda. Você vai ver que nesse mundo de desenvolvimento, reinventar a roda é um péssimo negócio. Em geral, a gente trabalha com coisas que já foram criadas, testadas, que já tem um consenso no meio que são as melhores ferramentas. E antes de partir para o código, eu queria mostrar de forma mais real, mais lúdica para vocês o que a gente vai fazer. A ordenação por inserção não é algo que você vai colocar no seu código de verdade, porque ele não é um código eficiente. Mas por que eu estou mostrando ele? Porque ele é a base para a gente entender os próximos algoritmos. Aos poucos a gente vai aumentando a complexidade, e é interessante ele como ponto de partida. Ele já te ajuda a pensar computacionalmente. Isso quer dizer o quê? A nossa forma de pensar, ela ainda não pode ser reproduzida no computador. A gente consegue fazer algumas coisas que no mundo da computação, você vai ver um exemplo muito simples aqui, que é a questão da troca de lugares. Você vai entender quando eu mostrar que assim, no computador não é tão simples. Então você precisa entender as limitações do computador para conseguir codificar uma solução através de um programa. Mas vamos lá. Imagina isso aqui, ó. Cartas de baralho. Então repare que a gente tem aqui, ó, 5, 3, 4, 6, 2. Ou seja, não está em ordem. Se a gente fosse colocar isso em ordem, em geral, o que a gente faz? A gente vem aqui, o movimento mais comum é a gente pegar a última carta e já colocar no local correto. No nosso algoritmo a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai separar as cartas em dois grupos. Imagine que este aqui é um grupo e o resto todo aqui, ó, é outro grupo. Então a gente tem um grupo do que já está ordenado. Vamos pensar assim, ó. Isso já está ordenado, isso não está. Por que isso já está ordenado? Porque veja, é um grupo de uma carta só. Se só tem uma carta, ela está em ordem. Ela vai ser a menor desse grupo, por ser única. Perfeito? Agora vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa próxima aqui para colocar em ordem neste grupo aqui. Vamos lá. Vou juntar aqui na mão. Ó, tem esse grupo aqui. O grupo de uma carta até o momento. Então, o 3, ele vem para cá para ser comparado com a 5. O 3, ele é maior ou menor que a 5? É menor. Então, eu já coloco ele aqui. E a partir desse momento, isso aqui está em ordem. Isso aqui ainda não. Aí o que eu faço? Parto para a próxima carta, que é o 4. 4. Venho e comparo neste grupo aqui. Opa, o 4 é menor que o 5? É menor que o 5. Então já vem para cá. Aí eu comparo o 4 com o 3. O 4 é menor que o 3? Não é. Então eu deixo ele aqui mesmo. A partir desse momento, está ordenado o meu grupo. É sempre isso, eu vou tirando desse grupo aqui, que eu posso chamar de desordenados, para colocar nesse grupo aqui de ordenados. Mais uma vez, 6, eu já venho comparar aqui. O 6 é menor que o 5? Não é. Eu não preciso então comparar com o resto, porque isso aqui já está em ordem. Se o 6 não é menor que o 5, ele não vai ser menor que nenhuma outra carta aqui no resto do grupo. Então eu já posso colocar ele aqui na frente. E finalmente o 2.
Agora eu tenho esse grupo aqui e o único que sobrou desordenado é o 2. Então eu venho e comparo com 6, é menor que o 6. Comparo com 5, é menor que o 5. Comparo com 4, é menor que o 4. Comparo com o 3, é menor que o 3. Então este é o lugar dela. E como eu não teria mais nenhuma outra carta para comparar, acabou por aqui. Outra coisa importante antes da gente partir lá para o código é, lembrem-se que na nossa linguagem aqui, o C# e na maioria das linguagens de programação, o índice começa com 0. Então, esta carta aqui, agora neste grupo, esta carta aqui, ela é a primeira carta do grupo, mas o índice dela é 0. Então, a gente tem aqui a carta 0, a carta 1, a carta 2, a carta 3 e a carta 4. Nós temos 5 cartas, mas o índice vai de 0 a 4. Perfeito? Agora a gente vai lá para o código ver isso daqui. Vamos começar entendendo o básico aqui para dali a gente caminhar. Então, primeiro aqui eu tenho essa variável teste, que vocês podem ver aqui, ó, pelos colchetes, que é um array. Lembra? Tem vídeo de array aqui no canal, vou deixar linkado. Mas um array nada mais é do que um conjunto. Então aqui eu tenho um conjunto de inteiros, que está aqui. As nossas cartas na mesma ordem que eu apresentei ali no início do vídeo. 5, 3, 4, 6, 2. Nessa primeira linha aqui, eu simplesmente imprimo, eu transformo esse array numa lista para poder usar ele no string join. Esse string join faz o quê? Ele pega cada item de uma lista, coloca algum caractere no meio, no caso aqui eu pedi uma vírgula e um espaço, e me retorna isso como um string. Aí eu imprimo isso aqui no console. Eu vou tirar isso aqui, ó, só para vocês verem. Então simplesmente eu imprimi aqui, ó, 53462 para a gente ter uma noção dele desordenado e depois a gente poder ver ele ordenado. Essa linha 7 aqui faz a mesma coisa, simplesmente para mostrar a diferença de quando ele passou pela ordenação. Agora, ó, deixa eu mostrar a primeira ordenação funcionando. A gente teve aqui, ó, 5, 3, 4, 6, 2 e é ordenado cada coisa em seu lugar. 2, 3, 4, 5, 6. Agora, não se assustem. É muito comum quando a gente trabalha com algoritmos e vai trabalhar bastante com for, com loops, esse tipo de coisa, a gente usar I, J, K. Parece, mas eu não sei o que representa isso. Você pode alterar por algo que seja mais inteligível para você e ao longo da explicação, acho que você vai entender. Eu vou começar colocando um breakpoint aqui para a gente seguir passo a passo e aí você começa a perceber algumas ferramentas de debug que são facilitadoras para a gente poder entender o que está acontecendo. Estou rodando aqui, ele já veio para cá. Algo que é interessante você procurar aí, ó, é essa abinha de locals. Locals são as variáveis que o nosso programa criou. E se você não estiver vendo, pode vir aqui, ó, debug Windows locals, tá? E aí vai aparecer para você. Infelizmente eu não consigo aumentar aqui, né? Vou dar só um zoom aqui para vocês terem uma noção. Mas ó, aqui ele já passou pela parte de criar a variável teste. Então eu já tenho aqui o meu array teste, que é um de inteiros, possui 5 inteiros. Lembra que eu falei, ó, começa na posição 0 e vai até o 4. Então no 0 a gente tem um 5, no 1 a gente tem um 3 e assim sucessivamente. Esse locals é muito interessante porque quando a gente começar a trocar as coisas de lugar, você vai ter uma visão aqui mais fácil. A gente vai perceber melhor aqui, mas vamos lá. Então a gente começa aqui o nosso programa, ele vai criar a variável i como 1. A gente já começa do 1, por quê? O 1 vai ser essa daqui. Lembra que aqui no que a gente fez com as cartas, a gente separou essa primeira como se já fosse um grupo ordenado? Então, essa aqui é o 0. Então, eu já começo ordenando a 1, porque a 0 já está no lugar. Se fosse só um grupo de uma carta, ele já estaria ordenado. Então, eu vou começar olhando esta carta aqui, que é a carta de índice 1, que no nosso caso aqui tem o valor de 3, assim como ali no código. Este loop vai rodar até o i ser um número do tamanho do array, ou seja, até chegar na última carta. Enquanto não chegar na última carta, ele não para e vai incrementando de 1 em 1. Então, neste momento aqui, ó, estou dando F10 aqui, tá? Para seguir passo a passo, se você quiser acompanhar aí. Então, neste momento, ó, o i vale 1. E o que eu estou falando aqui, ó? Agora cria uma variável j
e coloca esse valor do i nela. Eu já vou explicar para que serve essa variável j. Aguenta aí. Então a gente guardou aqui na j o valor do 1. Então eu sei que neste momento eu estou na carta 1, que das 5 cartas é a segunda, lembra? Índice começa em 0. Então eu estou na carta aqui, ó. É fácil de ver, ó. Se a gente está no i igual a 1, a gente olha aqui no locals, é a carta 3. E aqui talvez seja a parte de maior dificuldade de entendimento, mas com calma a gente consegue entender. Primeiro lugar, eu olho se o j é maior que 0. Já chega lá. Se for, veja, isso aqui é um E com curto-circuito. Vou deixar também um link aqui para um vídeo onde eu falo sobre curto-circuito. Que quer dizer o quê? Se isso aqui for falso, eu nem olho o resto. Eu simplesmente pulo. Se for verdadeiro, aí eu dou uma olhada aqui no do lado para ver se ele continua verdadeiro. Os dois lados precisam ser verdadeiros. O j precisa ser maior que 0 e isso aqui também tem que acontecer para que ele faça o que está aqui embaixo. Mas vamos lá, o que é que ele tem que fazer aqui? Ele vai olhar se a carta na posição j, que no caso aqui é a posição 1, é menor do que a carta anterior. Vamos voltar aqui para o baralho. Ó. O que ele está fazendo nesse momento aqui é o seguinte. Ó. A gente já tem o nosso grupinho aqui de uma carta, lembra? 5. E a gente está olhando a carta 1. A carta 1 é o 3. O que ele está fazendo ali? Ó? Ele está vendo se a carta 1, que é valor 3, é menor que a carta j-1. O j é a posição dessa carta 1, menos 1 é 0, ou seja, é sempre a carta anterior. Ele está vendo se essa carta, se o valor dessa carta é menor do que o valor dessa carta. Se for, ele vai fazer o que está ali embaixo. Então, no nosso caso aqui, é positivo. Esta carta aqui é menor do que essa aqui. Aí, o que ele vai fazer lá? Vamos entrar lá no código. A gente tem aqui este temp. E aqui é aquilo que lá no início eu falei. É o pensamento computacional. Vamos só fazer um exemplo aqui. Ó. Se eu quisesse trocar essas cartas de lugar aqui no mundo real, vamos dizer assim, eu só faria isso. Pá, coloquei aqui e tá tudo certo. Ali no computador não é desse jeito. Por quê? Porque eu não posso simplesmente, vamos dizer assim, no nosso algoritmo, na nossa linguagem, algumas linguagens até tem algo que permita isso, na nossa não permite. Então, o que eu preciso fazer ali? Eu preciso guardar a informação em algum lugar temporário, que é aquele temp ali, para poder dizer, ó, essa vai para o lugar dessa, essa vai para o lugar dessa. Porque vamos pensar assim, ó, deixa eu mostrar só as duas cartas. Olha só, vou dar um exemplo. Imagine, ó, eu tenho uma carta aqui por trás, que é outro 5. É um 5 de espadas, mas faz de conta que é igual o 5 de copas aqui, tá? É o mesmo 5. Vamos pensar só no número, esquece o naipe. Então aqui, se eu simplesmente falo para o computador, coloca o valor que está aqui, ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai pegar o 5 e vai colocar aqui. E nesse momento, essa aqui é 5, essa aqui também é 5. E eu perdi o 3. Por isso que eu preciso do temporário. Eu preciso do temporário para dizer, olha, guarda no temporário este 3 que eu vou usar daqui a pouco. Então, o que ele vai fazer? Ele copia o 3 para algum lugar, deixou aqui. Então, estou colocando aqui de lado, né? Porque eu não tenho 3 mãos. Então, ele está lá no lugar temporário. Aí o 5, ele sobrescreve aqui. Nesse momento eu vou ter 2 5, vou. Só que aí ele vai pegar lá no temporário e vai colocar aqui. Neste momento ele fez a troca pra gente. Então o 5 passou para o lugar do 3 e o 3 para o lugar do 5. A gente vai ver isso aqui no código. Então agora ele falou, ó, pega aí o array J, que é o 1, lembra? Primeira carta, tá aqui embaixo, ó. Array J, que é o array 1, é a carta 3. Então ó, ele vai dizer que o 3 é igual ao valor que está na carta anterior. Então, ó, nosso baralho aqui, o que ele está falando? Pega o que está na posição 1, que é o nosso 3 aqui, ó, e dá para ele o valor que está na carta anterior. Então, o 3 vai sumir, vai ficar o 5. Ele sobrescreveu. Então, nessa hora, a gente tem 2 5. Lembra que eu falei? Ele pegou o daqui e copiou para cá. Lembrando, considera somente os números. Você pode ver isso muito fácil. Vamos dar F10 aqui, ó. Aqui embaixo você pode ver que o array 0 e o 1 tem o mesmo valor, 5. E se eu não tivesse guardado o 3
lá naquele lugar temporário, ó, eu teria perdido ele. Por isso a questão da diferença do que está na nossa cabeça e o que está ali no código. E agora nessa linha aqui eu falo, olha, agora ali na posição anterior, você vai colocar o valor que está em temp, que no nosso caso aqui é 3. Nessa hora eu vou lá naquele lugar temporário e coloco ele aqui, ó, na posição anterior. E aí ele sobrescreve o 5. E nessa hora a gente tem um 3 antes do 5. E aí eu diminuo o J. Por que eu diminuo o J? Primeiro que eu estava olhando essa posição aqui, posição 1, 0, 1. Só que agora eu já arrumei essa posição. Essa posição já está certa, lembra? Tinha um 3, eu passei para cá. Então eu não olho mais aqui. Aqui eu já arrumei. Se eu olhar aqui de novo, eu vou estar fazendo um trabalho perdido, porque eu já ordenei esse pedaço. Então agora eu falo, ó, já olhei essa, olha essa. Então eu diminuo o meu J ali. Então eu passei para cá. E aí a gente entende por que tem esse J maior que 0. Ó, ele veio para cá e olha se o J é maior que 0. Por quê? Porque ó, eu não estava aqui, o J era 1. Agora eu terminei, o J é 0. Se eu tô aqui, se o J é 0, não tem mais carta desse lado para eu ordenar. O 0 já é o primeiro. Então ele olha ali, ó. O J é maior que 0? Não. Se não é, é porque eu já estou na primeira carta aqui. Então não preciso olhar mais nada e ele vai pular isso, ó. E aí ele volta lá para o início do loop. Olha lá. Ele vai incrementar o I. Ou seja, ó, lembra? O I era o 1. Posição 1. Agora o I vai ser posição 2. Eu já arrumei aqui. Agora eu preciso arrumar aqui. Eu já arrumei a posição 1. Preciso arrumar a posição 2. E novamente eu coloco no J o valor do 1. E aí eu recomeço o processo. Agora o J vale 2. 0, 1, 2. Agora eu estou nesta carta aqui, ó. Sabendo que do lado de cá eu já ordenei. Já está arrumadinho aqui. Então vamos lá. Ó. J é maior que 0? É maior que 0. Eu estou no J2. A posição atual é menor do que o valor da posição anterior? É. Opa, então a gente já sabe o que fazer. Guarda esta carta aqui no temporário. Guardou lá, ó. Temp agora vale 4. Troca as duas de lugar. E pega o que está lá no temporário e coloca no lugar da anterior. Então agora ele está fazendo isso aqui, ó. Agora, ó, colocou 4 aqui. Mas ele ainda não terminou. Por quê? Porque ele precisa olhar se a outra carta ainda é menor. Ele ainda não sabe. Ele olhou e não era. Quando ele passa aqui, ele verifica. Esta carta aqui, ela é menor do que esta carta aqui? Ele não é. E aí automaticamente, ó, ele cai fora. Ele já sabe como este grupinho aqui já está ordenado. A partir do momento que o 4 não foi menor do que o 3, ele não precisa olhar nem se tem mais alguma coisa aqui, ó. Ele já pulou e aumenta o nosso I e passa para a próxima carta. Qual a próxima carta? Esta aqui. Essa é a próxima carta. Agora ele vai fazer a mesma coisa. E veja só. Agora ele já vai olhar se esta carta aqui, que é o 6, se ela é menor que o 5. E já na primeira verificação, ó, ele já vê que não é. Então, opa, deixa essa carta aí, parte para a última. Na última, ele vai olhando e vai trocando. Repare que ele vai trocando o tempo de lugar. Olha o que ele vai fazendo. Ele colocou o nosso 2 no temporário lá, né? Guardou em algum lugar temporário e foi fazendo a troca. Se você reparar aqui no local, ele já trocou o 2 com 6. Então ele já fez isso aqui, ó. E agora ele vai continuar comparando. Ó, diminuiu o J. Então ele já sabe que agora a gente está aqui, ó. A gente não está mais aqui, a gente está aqui. E aí ele continua a mesma comparação. Guardou no tempo, viu que é menor, passou para cá. Lembrando que esse passou para cá foi para o temporário, trocou as duas, copiou as duas, depois voltou para cá. E aqui a gente entende
por que a gente tem que guardar a posição no J? Porque na hora que a gente está fazendo essa verificação, a gente precisa saber em qual posição a gente está verificando. Então a gente está aqui, ó, e depois passa para cá, e depois chega até aqui. Então a gente está aqui, depois a gente passa para cá, depois a gente cai até aqui. Se eu simplesmente usasse a variável i, sem guardar ela no J, quando eu chegasse aqui, ó, eu ia decrementar ela e ia me perder. Ele não ia saber qual foi a última carta arrumada. Ó. Vamos dizer que a gente está arrumando essa carta aqui. Se eu mexo no índice i, quando eu chegasse aqui no final tivesse tudo arrumadinho, eu não ia saber em qual carta eu estava. E qual era a carta que eu estava antes olhando. Para saber, eu continuo daqui. Por isso tem aquele J ali. E aí a gente continua, ó. Ele leva o 2 até a primeira posição. Verifica que o J já não é mais maior que 0, ele é igual a 0 e ele encerra. Então ele vem aqui para cima e verifica, ó, que o i não é menor do que o tamanho do array. Que agora eu já estaria aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu fosse fazer agora, eu tô na carta que não existe. Aí seria um bug, seria um erro. Então ele vai verificar isso. Opa, acabou. Acabou minha coleção de cartas. Eu tinha só 5 cartas para ver. Via 5, termino. E aí ele vai passar para imprimir. Vai imprimir o nosso resultado aqui. E tá tudo certo. Eu vou fazer algumas alterações nesse código para tentar facilitar a vida de vocês no entendimento. Enquanto eu faço isso, peço que se estiver gostando, deixa o like, compartilha isso aqui com alguém, se inscreve no canal, porque em breve a gente vai ter outros algoritmos aqui, eu vou mostrar alguns algoritmos. Lembra? A gente vai crescendo devagarzinho, a gente começa com esse e aos poucos a gente vai pegando algoritmos mais rebuscados, beleza? Agora deixa eu alterar aqui. Eu já vou explicar esse código para vocês, só queria mostrar aqui o resultado. Então a gente mantém aqui, ó, a mesma coisa que estava acontecendo antes, ordenando por número, né? 2, 3, 4, 5, 6. E aqui um outro que eu coloquei, que também vai ordenar por texto, por qualquer outra coisa que você queira. Aqui, ó, ameixa, abóbora, ovo, ele colocou tudo em ordem. Ó. Abelha, abóbora, ameixa, caixa, ovo, pato. Ordenou por ordem alfabética. Só cresceu em tamanho, mas não é tão mais complexo. Primeira coisa, eu vou pular para o final e mostrar aqui duas extensões que eu criei para facilitar a nossa vida ali na hora de imprimir e na hora de fazer a troca. Agora você já entende ali como que funciona aquela troca, né? Você vai encontrar isso também o nome como swap, S-W-A-P, swap. Eu tenho um vídeo sobre extensões aqui, vou deixar também linkado. O que essa extensão faz? Primeiro a imprime. A imprime recebe um array e imprime esse array. Lembra, é a mesma coisa que eu estava fazendo lá no início. Ó. Eu transformo o array em lista, coloco o string join, né, para ter um separador entre os itens e mando imprimir no console. Lá no vídeo de extensões você entende melhor. Aqui eu vou passar rapidamente porque não é o intuito deste vídeo. Aqui simplesmente eu digo que essa extensão é para um array de qualquer tipo. E esses dois colchetes significam array. Este T que vem daqui significa de qualquer tipo. Qualquer array que eu mandar aqui, ele vai saber o tipo, vai transformar numa lista deste tipo e vai transformar num string através do join, mandando imprimir. Só isso. Aqui é a mesma coisa. Ó. Ele também mostra que essa extensão também é para um array de qualquer tipo. E aí ele recebe aqui dois parâmetros. O primeiro e o segundo. O que é primeiro e segundo? As posições que eu vou fazer a troca. Lembra que eu pego uma carta, coloco no lugar temporário, faço uma cópia e depois pego esse temporário e coloco no primeiro lugar? É isso aqui. Se você verificar, é a mesma coisa. Ó. Eu crio um temp, dessa vez eu coloco um T aqui para dizer que vai ser desse tipo. Por quê? Porque agora porque antes eu estava usando com inteiro, mas agora eu quero usar com string. E se eu quisesse usar com outra coisa, também usaria. Com poucas modificações dá para fazer até a sua própria classe ser comparável. A gente usaria uma interface comparable e aí jogaria aqui. Mas isso pode ser um assunto para um outro vídeo. Então aqui eu vou criar uma variável temp do mesmo tipo que eu estou recebendo dos itens do array. Guardo o valor da primeira posição nesse temporário. Troco o primeiro com o segundo
vou no segundo e coloco o valor que estava no tempo. Fiz a troca, fiz o swap. Mudei aqui, ó. Ao invés de ordenação por inserção int, eu criei ordenação por inserção. Usei aqui, né, que é a indicação do generics do tipo. Então, tanto faz o tipo, sendo que eu vou receber um array. E este array vai ser do tipo comparable, que eu tinha até comentado. Então, ele tem que ser comparable. Pense que inteiros e strings já são comparable. Comparable, pense que são comparáveis. Como que o computador sabe que uma coisa é comparada à outra? Precisa ter uma forma de explicar isso. O inteiro, o string, a base aqui já vai ter isso. Mas aqui é que se você criar uma classe, você pode falar que a sua classe é comparável. Por exemplo, se você cria uma classe carro. Como que dois carros são comparáveis? É no ano? É no valor? Você que vai ter que dizer. Às vezes pode ser até numa outra questão subjetiva aí sua. Então você vai ter que dizer de que forma eles são comparáveis. Mas aqui você não se preocupa, por quê? Um inteiro e um string, que é o que a gente está utilizando, eles já são comparáveis. O compilador já sabe como comparar. Aqui é a nossa explicaçãozinha, né, que talvez te ajude aí, mas eu já fiz a explicação durante o vídeo. Esse compare to é porque agora eu estou usando o comparable. Eu não posso simplesmente usar menor ou igual. Eu tenho que usar, ó, manda para essa função de comparação e vê aí quem é menor, quem é maior. A diferença maior é essa daqui, que no inteiro, um número inteiro ou numa string, vai ser a mesma coisa que você colocar menor e maior, que era o que estava aqui em cima. Então, só reforçando, o compare to vai ser simplesmente uma comparação de menor e maior. Você vai dizer que o j comparado ao anterior, j-1, se ele é menor ou maior que 0. Esse compare to é simplesmente para comparar um valor com o outro e dizer se um é maior que o outro. Ele só é diferente ali do menor e maior porque agora a gente pode utilizar qualquer classe que implemente a interface comparable, ou seja, qualquer classe que tenha uma forma de comparação. Aí ele vai jogar nesse compare to e dependendo do resultado, menor que 0, maior que 0 ou 0, ele vai saber se um é menor, maior ou igual ao outro. E aí ele chama lá nossa extensãozinha para fazer a troca. Lembra? Agora a gente só passa o primeiro e o segundo, quais são os que a gente quer trocar, ele faz a troca para a gente e continua. A utilização é a mesma. Você nem precisa usar esse compare to, esse troca. Você pode ficar só aqui em cima mesmo, que você já vai entender o funcionamento da ordenação por inserção. Isso que eu fiz aqui embaixo é mais um floreio, mostrando para vocês algumas coisas que eu gosto de usar, como a extensão, porque eu acho que facilita. Então essa extensão de troca já poupa a gente de ficar criando a variável aqui e fazendo coisa do tipo. A extensão imprime facilita, não tem que ficar colocando console, writeline toda hora, eu acho mais simples. Então eu quis mostrar para vocês, aproveitando, fazendo o link com aquele outro vídeo lá de extensões, beleza? Então assim, resumindo o que a gente viu hoje, a gente viu um algoritmo que é o ordenação por inserção. Ele é um algoritmo importante, ele é mais importante por ser introdutório nesse assunto de algoritmos do que em si pela sua utilidade. Como eu já disse, ele não tem um grande desempenho, você pode ver que a gente vai comparando cada item um por um, desde o início até o final, e isso não é muito inteligente, vamos dizer assim, mas é importante a gente colocar esse primeiro pezinho, a gente começar a sentir como é que funciona o algoritmo em si. Nos próximos vídeos eu vou trazer outros algoritmos, gente, mas é muito interessante que você comece do começo para sentir ali. Teve dificuldade? Volta no vídeo, olha de novo, deixa a pergunta aqui nos comentários que se eu souber eu ajudo você e te vejo no próximo código.